Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então. Mateus capítulo 16 é a primeira parte. Jesus manda ter cautela da doutrina dos fariseus. E hoje o que mais tem no nosso meio é doutrina. Pouca Bíblia e muita doutrina. Doutrina disso, doutrina daquilo, mas obedecer e praticar a palavra, a verdadeira religião. Tiago 1,27, amparar os pobres e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo manter-se incontaminado do mundo santo. Isso não é praticado. A fé não tem obras e a santidade agora é relativa. Pecado também agora é relativo. A doutrina dos fariseus hoje é uma porta larga, uma porta de pecado, uma porta que tudo pode e você está salvo. A doutrina dos fariseus hoje anda no meio do movimento calvinista, uma vez salvo, salvo para sempre, que salvação não se perde e você pode viver na prática do pecado. E Jesus falou, cuidado dessas doutrinas, porque o caminho é estreito e apertado é a porta, e poucos são os que entram por ela. Jesus falou em Mateus 10:22, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que perseverar, em Apocalipse fala o vencedor, o eleito. Eleito é aquele que vence a eleição, e vencedor é quem vence alguma coisa. Os fariseus hoje criam doutrinas de homens, seguem aquilo que é mais fácil, que massageia o ego das pessoas, querem o dinheiro, igual na época de Jesus, é a mesma coisa. E criam doutrinas que são preceitos de homens e que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Deus, ele quer santidade. Leia Mateus capítulo 5, verso 48. Ele diz, sede perfeitos. E no restante do capítulo 16, do meio em diante, ele pergunta aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E Pedro é o primeiro a responder, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogia ele, fala, bem-aventurado você é, Simão. O Espírito do meu Pai falou através de você. E no mesmo capítulo, Jesus continua falando que importa que ele vá para Jerusalém e se cumpra tudo aquilo que está escrito a respeito deles, seja entregue na mão de pecadores. E Pedro agora fala que não vai deixar isso acontecer de forma nenhuma. E Jesus repreende Pedro e fala, arreda Satanás. Esse homem andou com Jesus, foi usado por Deus para falar e agora está sendo usado pelo diabo. No verso 24, ele reafirma o que é ser um cristão. Que ele quer vir após ele, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-o. Quem quiser ganhar a sua vida vai perder. E quem perder por causa dele vai achar que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E agora ele é transfigurado diante dos seus Pedro, Tiago e João, leva eles a um lugar, eles pedem para ver a glória do Senhor e Jesus se transforma, fica com a veste resplandecente. Então ele mostrou a glória dele, ele transfigurado com Moisés e com Elias, trouxe lá do futuro e mostrou para os seus discípulos. Agora um pai leva um filho endemoniado e os discípulos não puderam expulsar o demônio e Jesus fala, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E ele manda o espírito sair daquele menino e ele é curado. Então os discípulos perguntam para ele, por que nós não podemos fazer isso? Ele falou, por causa da incredulidade, da falta de fé. E hoje nós precisamos ter fé, nós não podemos abandonar nossa fé em Cristo Jesus. Sua fé não é baseada em pastor, em religião. Sua fé tem que estar vinculada no Deus vivo, em Jesus Cristo, aquele que é, que era e que há de vir. Vai pagar o imposto do templo, embora ele é o dono do templo, ele é o Senhor de tudo. Manda Pedro pescar um peixe, que engoliu uma moeda e vai pagar o imposto dos dois. E no capítulo 18, eles perguntam de novo quem é o maior no reino dos céus. Jesus pega uma criança e coloca no meio deles. Ele fala, aquele que se humilhar como essa criança. A Bíblia diz, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Mateus 18:10 diz que os anjos deles têm que prestar conta diante de Deus constantemente. Então nós devemos ter a pureza de uma criança, de não guardar ódio, de não guardar mágoa, de não guardar rancor no nosso coração. Ele diz, ai daquele que fizer tropeçar um desses pequeninos. E hoje que nós estamos vendo é o império do anticristo, esse império que está no mundo destruindo as nossas crianças. Ai daquele que fizer isso, a ideologia de gênero, o aborto, a maldade do ser humano, a pedofilia. Ele fala como que a igreja deve julgar. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, se admoesta ele na Bíblia, se ele não te ouvir, você leva 2 testemunhas, admoesta ele pela 2ª vez. E se ele não mudar, você pega as 2 testemunhas e ele vai ao presbitério da igreja. E se ele não ouvir também a igreja, ele é excluído. Ele é considerado gentio ou publicano. Depois ele continua, até quantas vezes devo perdoar ao meu irmão.
até 7 vezes? Não, até 70 vezes 7. O perdão, ele vem, mas a pessoa ela tem que mudar, procurar arrumar a vida dela, para não ser um motivo de escândalo e tirar outros que estão vindo do caminho. E conta uma parábola, né, de um rei que perdoou uma dívida de um moço. E esse moço depois pegou o servo dele e não perdoou a dívida do servo. Aquele rei ficou sabendo, mandou pegar aquele homem e lançar para os verdugos. Verdugos são torturadores. Leia Mateus capítulo 6, 14. Diz o seguinte: se perdoares aos homens as vossas ofensas, nosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E no capítulo 19 de Mateus, ele fala sobre o divórcio. Que Moisés tinha dado carta de divórcio, mas ele fala que não foi assim desde o princípio. Que Deus fez o homem e a mulher e uniu os dois, e eles são agora uma só. E ele fala que se alguém repudiar a sua mulher, a não ser por causa de adultério, põe ela a cometer adultério, e se casar de novo, também comete adultério. Casamento não é para ser levado no cartório, é para ser levado no joelho, que nós devemos sempre buscar a solução em Cristo Jesus, não nos homens, não sermos motivos de escândalo, nem para outros, nem para o mundo. E hoje o que tem de pastor separado, isso é um absurdo, isso é uma vergonha no nosso... Não estou julgando quem é separado. Agora, um pastor, a exigência é que ele seja marido de uma só mulher. Se ele separou, ele tem que entregar um ministério e ele tem que virar simplesmente um irmão de banco, não pode mais pastorear, porque ele não é mais modelo. Leia Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1 e 2, a qualificação de um pastor. Então o que nós estamos vendo no nosso meio são escândalos, são portas largas, é a falta completa do temor de Deus, principalmente pelos líderes, pelos pastores. E aí depois desse discurso, os discípulos viram para ele e falam assim, se essa é a exigência, é melhor nem casar. Jesus falou, nem todos estão aptos para isso. Então, casamento é coisa muito séria, é uma aliança que você faz com a sua esposa, um pacto de sangue diante de Deus e de testemunhas, e é até que a morte vos separe. Leve o seu casamento no joelho, leve com o Senhor, porque a casa construída sobre a rocha, a tempestade pode vir e vai vir, mas ela não cai porque ela está construída sobre a rocha. Que você possa meditar na palavra dele, e não só meditar, mas praticar essa palavra, porque essa palavra ela é espírito e é vida. Que ele te abençoe e te guarde, no nome precioso de Jesus. Um grande abraço, fica na paz.